pelo privilégio da obra de Deus estar continuando, porque nada para a obra de Deus. Por isso, Senhor, que bênção, Senhor, ver que o reino de Deus continua e que o Senhor tem sustentado, sustenta esses nossos irmãos, sustenta os nossos missionários. Ó Pai, como nós vimos aqui, aqueles que ainda estão no campo, Senhor. Ó Deus, o pastor Marcelo ali no Amazonas, ó Pai, guarda a vida dele, a sua família, Senhor. Ó Deus, o pastor Alex ali no Peru, guarda a sua casa, a sua família, Senhor. Ó Deus, diante de tudo que tem acontecido nesse mundo, eu sei que o Senhor tem guardado os teus servos ali, tem estendido a mão, tem sustentado, e o Senhor não vai deixar faltar. Pai, nós estamos aqui contribuindo, investindo para que esse reino não pare. Receba cada dízimo, cada oferta como cheiro suave diante do teu altar. Abençoa cada irmão que tem contribuído nessa obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, irmãos, para ofertar e dizimar. Amém. E você que está nos assistindo, quiser contribuir sua oferta, seu dízimo, você também pode fazer por depósito, por transferência, através das contas do ministério, que nós estamos sempre divulgando aí nas nossas lives, aí no final, nos comentários. Ou também você pode estar nos chamando no WhatsApp que a gente te envia, amém? Glória a Deus. Nós vamos para a palavra Êxodo, capítulo 2, é a mensagem dessa noite. Êxodo, capítulo 2, é a meditação que nós vamos fazer na palavra. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leva este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Amém? Glória a Deus. Queria falar nessa noite um pouco sobre essa passagem. Se você for ler anteriormente, nesse final do livro de Gênesis e o início do livro de Êxodo, conta um pouco sobre como o povo de Israel foi parar ali no Egito, através da vida de José, filho de Jacó. Jacó foi o homem que teve os 12 filhos aí, que formou as 12 tribos de Israel. Jacó foi o homem que seu nome foi mudado para Israel, porque ele teve um encontro, uma transformação com Deus. E Deus falou: olha, você não vai mais se chamar Jacó, mas você agora é Israel de Deus, porque eu tenho um plano sobre a sua vida, a sua descendência, um plano que vem através de Abraão, de Isaac, e agora através da sua vida, Jacó. E Jacó ali
depois que nós sabemos toda a história de José, José para ali no Egito, e quando ele tem esse encontro com seus irmãos, esse perdão com seus irmãos, ele traz toda a sua casa para o Egito, e Faraó o recebe muito bem, porque José, ele era um governador ali no Egito, ele teve uma posição de honra, ele livrou a nação da grande fome, porque era um servo de Deus, e Deus o revelou tudo que iria acontecer naqueles tempos. Então, ele foi, né, a sua família foi recebida assim, recebeu terras ali no Egito, e ali ficou a sua geração. Porém, um dia José faleceu, e quando José faleceu, ele diz, né, aos seus irmãos: olha, um dia Deus vai intervir sobre vocês, vocês sairão dessa nação. Um dia Deus fará algo e vocês sairão daqui. José morre, seus irmãos morrem, toda aquela geração morre, Faraó morre, né? Se passa ali algumas gerações, outros faraós tomam o trono, que não conhecia a história de José, nem do seu passado e da sua nação. E ali, no livro de Êxodo, conta que esse novo faraó que está ao trono começa a temer os hebreus, porque eles estavam crescendo muito, porque era o povo do Senhor, era a nação escolhida por Deus, a nação que havia uma promessa, e diz que os hebreus, eles eram frutíferos. Tão frutíferos e abençoar que o povo fazia filho, meu irmão. Pensa uma nação parideira. Eram os hebreus. Era uma nação forte, abençoada. E por isso eles cresceram sobremaneira, ao ponto de que os egípcios temeram os hebreus na nação deles. Eles começaram a temer esse povo, porque eles estavam se proliferando, crescendo. E Faraó, de maneira astúcia, ele diz: não, esse povo, ele está se tornando muito forte. Eles podem se aliar com os nossos inimigos e querer destruir o nosso povo, né? Então vamos agir com sabedoria e vamos oprimir essa nação. Vamos fazer deles os nossos escravos, porque eles estão nas nossas terras, no nosso país. E assim, os hebreus, os judeus, passam a ser subjugados pelo Egito, né? Então eles passam a ser escravizados por essa nação. E diz que algo se tornou muito pesado ali no Egito, porque eles passaram a fazer todo o tipo de trabalho pesado, que eles construíram as nações para os faraós, eles construíram cidade para os faraós, os templos dos faraós, eles faziam barro, eles faziam os tijolos, eles trabalhavam na agricultura, tudo aquilo que era debaixo do sol, tudo aquilo que era com força, tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que sabe que judio físico era o trabalho dos hebreus, né? Viraram escravos dos egípcios, né? Tempos difíceis, né? E é isso que eu quero falar. Tempos difíceis, há colheita? Há como continuar vivendo em tempos difíceis? Há. E aí é que nós vemos quando entra essa história da família de Moisés, né? E da sua mãe, para quem não sabe, a sua mãe se chamava Joquebede, né? E Joquebede aí, nós vemos no início de Êxodo, falando que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, né? Naquela época ainda não havia tido a lei ainda, depois veio as leis dos parentescos não se casarem, mas ainda isso não havia acontecido. E nós vemos aqui que uma mulher e um homem da mesma tribo de Levi se casam, né? E ali eles se casam, eles se amam e eles passam a ter filhos, né? Que coisa engraçada. Toda vez que eu leio esse texto eu falo: meu Deus, os hebreus estavam vivendo a pior época deles. A época que eles estavam sendo subjugados por uma nação. Uma época de opressão. Uma época de dificuldade. Uma época de escravidão. Meu irmão, se você lê as histórias de escravidão no passado, você vê que o negócio era muito difícil. É muito triste, né? Quem já viu os filmes antigos que mostram a escravidão, nosso coração chora. Fala:
nossa, que horrível, né? Os tempos de escravidão eram horrível, né? O que se fazia com um escravo não tinha direito a nada, um escravo não tinha direito a salário. Um escravo, o máximo que ele recebia era um punhadinho de comida para sobreviver e continuar trabalhando para os seus senhores. Um escravo não havia direitos nenhum, né? Era maltratado. Se morresse era menos um ali. Então era assim que eles eram tratados. E a nação estava assim, na pior época. E nessa pior época, esse casal se amou. Assim como muitos outros devem ter se amado. Porque o povo estava crescendo e florindo. E isso me traz um ensinamento no meu coração. Que às vezes nós achamos que estamos vivendo, né, o pior ano das nossas vidas. Meu Deus, isso daqui deve ser o apocalipse, né? 2020 do apocalipse, né? E às vezes achamos que estamos vivendo o pior ano, ou o pior dia, ou o pior mês, ou você acha que está vivendo, né, um pior momento na sua vida porque está passando por uma situação difícil. Mas eu quero falar para você que às vezes aquilo que parece a pior hora, que aquilo que parece o pior momento, aquilo que parece o pior dia da sua vida, pode ser a oportunidade para você viver grandes coisas e grandes momentos. Porque nesse momento de grande dificuldade, eles não deixaram de amar. Eles não deixaram de viver. Eles não deixaram de se casar. Eles não deixaram de ter filhos. E isso é importante trazer no nosso coração, meu irmão, porque há muitas pessoas diante de tudo isso se paralisando, achando que a vida acabou. Acabou a vida, que nada mais vai acontecer, que você não vai ter mais nada de bom esse ano. Misericórdia, está repreendido. Há muita coisa boa para acontecer nesse ano, meu irmão. Há muita coisa boa. Há muitas notícias boas. Há muitas coisas do Senhor para acontecer de maravilhoso. E nós precisamos aprender a continuar vivendo em toda e qualquer situação. Você está respirando aí com a máscara? Um pouco, né? Mesmo com máscara aí, você está respirando. Sabe, se você está respirando, meu irmão, seus olhos estão aí piscando, é porque você tem um fôlego de vida. Enquanto há vida, há promessas do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que enquanto há vida, há promessas. Deus tem promessas para todo ser vivente. Se você é um ser vivente, se você está respirando, se você tem vida, então tem coisas do Senhor para acontecer sobre ti. Deus, Ele com certeza tem promessas e Ele quer que você continue vivendo a essência do seu amor. A essência de se alegrar com a vida, de acordar e agradecer ao Senhor, de entender que a graça do Senhor nos sustenta para continuar vivendo e acreditando nas suas vitórias. Aleluia, amém? Entenda que a vitória é nossa e é por isso que nós não podemos parar. A vitória dos servos de Deus, nós nunca podemos parar, mas nós precisamos continuar vivendo de graça em graça. Olha, essa mulher se casou, ela teve uma filha chamada Miriam, ela teve um filho chamado Arão, ela continuou tendo alegrias em dias difíceis, porque gerar um filho é uma alegria, amém? Não é? Para as mães aqui? Para as mães é uma alegria. Não sabe, né, menina? É uma alegria, né? Temos a Thaís aí, Nice vai ser vovó. É uma alegria. Essas alegrias precisam continuar. Aquilo que nos motiva precisa continuar. Jesus quer que você continue em todos os momentos. E, né, tem coisas que às vezes, para melhorar na nossa vida, ela precisa piorar. Essa é uma realidade. Tem coisas que para melhorar, elas precisam piorar. Tem coisas que parece que é difícil, que é ruim, no momento que traz um choro, que traz uma angústia. Mas depois, meu irmão, você vê que ter passado ali por aquele vale trouxe tantas vitórias.
Deus mostrou um oásis, Deus mostrou o seu cuidado, Deus mostrou que as promessas dele sempre continuaram de pé. E eu tenho certeza que as promessas de Deus continuam de pé sobre a minha vida e sobre a tua. E sobre a nossa nação também. Às vezes parece que está muito ruim, meu irmão, mas Deus está agindo soberanamente. E vai melhorar, principalmente porque Deus vai alcançar muitos nesse tempo. É tempo de reconciliação, tempo de avivamento. Tempos que a igreja do Senhor não será mais a mesma, né? Aqueles que estavam lá vão, em nome de Jesus, ser aquecidos pelo fogo da presença de Deus. E por isso que, no tempo, quando tudo piorou mais ainda, quando você lê aqui a história que eu li para vocês, no final do capítulo 1 de Êxodo, diz que Faraó deu uma ordem. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. É aquilo que eu falei. Tem coisa que para melhorar às vezes piora, né? Faraó primeiro tinha dado uma ordem que era para as parteiras matar os meninos. As parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. As parteiras falaram: as hebreias são férteis, elas dão a luz antes da gente chegar. Né? Elas deram uma desculpa lá porque elas temeram a Deus, não quiseram matar ninguém. E aí Faraó dá essa ordem. E nesse período, meu irmão, porque imagine como foi isso no meio do povo hebreu, no meio de Israel. Você imagine quanto sangue foi derramado, quanto choro foi derramado. E no meio dessa ordem, eu imagino o pânico que aconteceu quando essa ordem de Faraó foi escutada no meio de Israel. E no meio desse período, que era o mais difícil de todos, que eles ainda não tinham passado por isso, de ter que ver seus filhos morrerem. E diante dessa situação que parecia o pior que tudo, foi que Joquebede descobre que está grávida de novo. Imagina, agora ela está grávida de Moisés. Ela já tinha Miriam, ela já tinha Arão, e agora ela estava grávida de Moisés. E ela ficar pensando todos aqueles meses, o que ela iria fazer, né? Porque se fosse menina, ela poderia continuar com seu filho, mas e se fosse um menino, né? O que ia acontecer? E aí eu fico imaginando quantas coisas nesse processo deve ter passado na cabeça dela. Quantas pessoas devem ter falado tantas coisas no seu ouvido, né? As mães que já tinham dado à luz e que os soldados do faraó mataram os seus meninos, que elas entregaram os seus meninos e que eles foram jogados no rio Nilo. As vizinhas que choraram, as amigas que perderam seus filhos. Talvez essas pessoas falaram para ela: olha, para você não sofrer, aborta essa criança logo, né? Evita o sofrimento, já aborta, tira esse bebê. Talvez ela deve ter escutado isso, mas ela permaneceu confiante no Senhor. Em meio a momentos de dores, ela resistiu firme no Senhor. Ainda que muitas haviam desistido por causa de Faraó. Ainda que muitas pessoas desistiram por causa da ordem de Faraó. Ainda que muitas mães deram seus filhos por causa da ordem de Faraó. Essa mulher determinou no seu coração confiar em Deus. Ela determinou no seu coração de que Deus estava com ela. Nós não vemos que ela interrompeu essa gravidez, pelo contrário, ela gerou esse filho, ela teve esse menino. E eu fico imaginando quando ele nasceu e ela viu que ele era menino, não era uma menina. Então, se alguém descobrisse que ela tinha um bebê ali, menino, ele seria morto. E talvez as pessoas mais íntimas dela ali, até familiares, falaram: e agora, vai matar ele? Né? Vamos matar ele para outros o matarem. Talvez alguém deve ter falado isso. Vamos nós dar um jeito, porque aí vai ser menos sofrido para você. E aquela mulher falar: não, eu vou fazer o possível e o impossível. E ela fez.
Ela fez o possível e o impossível, porque diz o texto, diz a palavra do Senhor, que ela escondeu o menino por 3 meses, diz o texto. Por 3 meses ela escondeu o menino. No versículo 2 diz, vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Olha só, meu irmão, quando eu vejo esse texto, você para analisar, ela escondeu, como que você esconde um bebê por 3 meses? Um bebê, ela conseguiu esconder um bebê por 3 meses. Eu não sei o que ela fazia, não sei se ela enfiava o peito na boca do menino e ficava o dia inteiro com ele no peito, para esse menino não gritar, não chorar, porque bebê chora. Né, Paty? Né, Nice? Aqui as mulheres aqui que tiveram bastante filhos. Bebê chora, e muitos. Chora se está mijado, chora se está cagado, chora se está com cólica, chora se está com frio, chora por tudo, né, Nice? Chora se o dente está nascendo. Senhor, né? Chora por tudo, né? Eu fico pensando, quando eu tiver o meu, que ele chorar, não vou poder falar, né? Devolve para a mãe, né? Tá chorando, né? Mãe sou eu, né? Então, é por isso que eu tô, né, prolongando aqui. Mas ela conseguiu esconder um bebê que chora, grita o tempo todo, só sabe chorar por 3 meses. Isso é fazer o possível e o impossível. O texto não fala o que ela fez para conseguir esconder um bebê por 3 meses. Mas você pode ter certeza que ela foi guerreira. Joquebede fez o possível e o impossível. E é isso que Deus honra. E é isso que eu quero te falar hoje. Quando nós fazemos o possível e o impossível, Deus honra. Porque Deus, Ele honra as nossas atitudes. Deus, Ele honra a nossa força. Deus, Ele honra a nossa determinação. Deus honra a nossa persistência. Deus, Ele honra pessoas que são persistentes, que não desistem por qualquer coisa, que não se entregam, mas falam, não, eu vou continuar. Pode estar difícil, mas alguma coisa Deus vai fazer. Deus, Ele honra pessoas assim. Nós precisamos ter essa força, meu irmão, essa persistência. E principalmente essa persistência com as coisas do Senhor, com o reino de Deus, em querer Deus, em buscar o Senhor, em falar muitas coisas podem ser tiradas da minha vida. Os tempos podem estar difíceis ao meu redor, mas ninguém tira Jesus da minha vida. Ninguém vai fazer parar a obra do Senhor. Eu vou continuar nas promessas de Deus. Precisamos ter essa determinação no nosso coração, meu irmão. Essa mulher ouviu muita gente falando em desistência. Essa mulher ouviu muita gente chorando na sua volta porque desistiram. Essa mulher deve ter ouvido muita pessoa falando para ela desistir também. Mas ela não quis fazer isso. Ainda, meu irmão, que você esteja sendo espremido, aí você saiba que vai sair o melhor vinho de você. Né? Vai vir os melhores tempos na nossa vida, em nome de Jesus. É quando as coisas estão sendo espremidas, meu irmão, é que a uva espremida sai o melhor vinho, né? A azeitona espremida que sai o azeite do Senhor, né? A gente espreme a laranja para sair o suco de laranja. Então, as coisas podem nos espremer, mas isso vai mostrar o melhor que Deus tem preparado. Isso vai te mostrar o melhor que Deus tem feito, em nome de Jesus. Aleluia. Ela se propôs fazer algo. Enquanto Deus não faz o milagre, nós precisamos se propor a fazer algo. Mas o milagre vai vir. Ela se propôs, ela fez uma obra perseverante com a sua mão. E quando não havia mais o que ela pudesse fazer nas suas possibilidades, ela entregou nas mãos de Deus. O cesto, o colocar o bebê no cesto ali, sendo que ela forrou com todo o betume ali, ela fez um cesto impermeável de água. Mas quando ela coloca aquele bebê naquele cesto impermeável ali, ela estava entregando ele
nas mãos do Senhor. Ela não estava entregando ele para a morte. Se ela estivesse entregando ela para a morte, ela teria jogado aquele bebê no rio Nilo. Ela teria dado para os soldados de Faraó. Ela não entregou ele para a morte. Isso que é incrível, ela entregou ele para a vida. Porque quando ela faz esse cesto, ela não faz um cesto sabendo que o menino não vai morrer, mas ela faz um cesto confiante que Deus iria livrar. Isso é fé em Deus. Isso é fé. Porque às vezes muita gente quer fazer o possível e o impossível em si, meu irmão. Nós fazemos o possível e o impossível nas nossas mãos, mas nós temos que crer que o autor do milagre é Deus, que é o sangue de Jesus que nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, que praga alguma chegará à nossa tenda, se Deus não permitir, se eu confiar nisso. Nós precisamos confiar, que se eu estou debaixo das asas do Altíssimo, é Ele que me guarda. Que é Ele que me protege, que é Ele que age, que a minha vida, a minha história, as promessas do Senhor estão nas mãos do Senhor, e é Ele que vai direcionar. Você precisa em todos os momentos confiar nisso, que na nossa história, meu irmão, que a nossa história é dirigida por Deus. Eu vi o pastor Nildo falando numa devocional esses dias de manhã, e ele falou algo interessante, que às vezes as pessoas estão tão desesperadas e acham que Deus perdeu o controle. Aí ele fez até uma brincadeira. Deus não está lá em cima no céu falando, olha, chegou o Covid-19, né? Então o que eu vou fazer agora, né? Chegou o Covid-19, será que o que eu faço com fulano, com ciclano, né? Deus não está perdido, meu irmão. Deus, Ele é o autor da história. Ele sabe tudo que iria acontecer na nossa história. Ele sabe que ia chegar esse vírus, Ele sabe disso. Ele sabe as pessoas que iam ser recolhidas, infelizmente, Ele sabe disso. Nós fazemos a nossa parte, com certeza fazemos a nossa parte, temos que fazer, como nós falamos aqui, aquilo que é cabível às nossas mãos, nós fazemos. Mas, irmão, o milagre é Deus que faz. A nossa confiança precisa estar em Deus também. Eu não posso me paralisar achando que acabou a minha história, que eu vou morrer antes do tempo, meu irmão. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos por Ele, antes que qualquer um deles viesse a existir. Nós só vamos partir se assim Deus quiser, meu irmão. Porque a nossa história pertence a Deus, a sua história pertence a Deus. E Deus não está desesperado falando, Covid-19 chegou, vou ter que mudar a história de todo mundo. Não! A nossa história é dirigida por Deus, sempre será dirigido por o autor da nossa história. Que bom! Que bom que Ele não se perde. Ele não se perde na história. Ele continua escrevendo, Ele continua agindo. Nós precisamos continuar tendo fé, que tudo há um propósito do Senhor, amém? Tudo é um propósito. Jó passou por dias tão difíceis. Você conhece a história de Jó. E quantos de nós nos damos a história de Jó para falar, haja paciência de Jó, né? Só Jó para ter enfrentado isso. Jó passou por dias difíceis e angústia, e ele não sabia o porquê ele estava passando aquilo. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Quantas vezes Jó não pensou que ele iria morrer? Mas Deus permitiu que ele ficasse doente. Deus permitiu, Deus não colocou, mas Deus permitiu. Porque Deus queria trabalhar algo no coração de Jó. Deus queria fazer Jó um exemplo para a vida de tantos, porque hoje a história de Jó é contada no mundo inteiro e todos os cristãos conhecem essa história. Então Deus permitiu para que ele fosse um exemplo para nós, de que quando Deus é o autor da nossa história, tudo fica muito melhor. Porque Jó perdeu tudo, Jó sofreu, Jó ficou doente, mas Deus multiplicou tudo sobre a vida dele. E ele viveu muitos anos depois, ele teve tudo multiplicado, ele teve mais filhos, ele teve mais riqueza, ele teve tudo dobrado na sua vida. Porque Deus nunca perdeu o controle da história de Jó. E Deus nunca perdeu o controle da nossa história. O tempo de Deus, ele é correto. E o tempo de Deus, ele vai agir. O tempo de Deus é oportuno. Olha o que Deus fez. Quando Joquebede colocou o menino naquele cesto e falou, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. E agora eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor pode.
Quando Joquebede fez isso, sabe o que Deus fez? Fez a princesa e naquela hora, naquele momento, aquele exato dia, tomar banho no rio, porque eu acredito que não era todo dia que se tomava banho no rio, né? E Deus fez que naquele exato momento, aquela princesa fosse ali naquele rio se banhar, porque Deus queria que ela visse aquele cesto, porque aquele cesto continha promessas de Deus, não era só um menino, mas havia ali uma promessa, havia uma história, havia algo que Deus queria fazer ali. E quando Deus quer fazer, meu irmão, não é crocodilo, não é cobra, não é hipopótamo, porque era um rio. Rio tem o quê? Rio tem piranha, rio tem crocodilo, rio tem cobra. Deus não permitiu que nenhum bicho pegasse aquele bebê. Porque quando Deus tem promessa, meu irmão, Deus nos livra de todo mal, de toda praga, de toda cilada. E Deus fez com que aquela princesa estava ali no momento certo, encontrasse o menino e se compadecesse dele, mesmo sabendo que ele era um hebreu. Porque quando ela viu, ela falou, mas esse menino é um menino dos hebreus. Mas diz que ela o compadeceu, que ela achou ele tão lindo, que ela, quando ela pegou ali, ouviu aquele choro, e ali Deus dá uma ideia para sua irmã, que é uma ideia de Deus, porque uma adolescente ter uma ideia de correr até a princesa e falar, você precisa de uma mama de leite, de uma mulher para amamentar esse menino, com certeza foi uma ideia de Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus está no controle, Ele vai, agindo por todos os lados. Ele vai agindo pessoas para nos abençoar. Ele vai nos dando palavras para nos fortalecer. E eu creio que Deus tem dado muitas palavras nesse tempo para fortalecer o seu povo, amém? E ali aquela menina diz uma ideia de Deus. E ali aquela princesa fala, eu quero, me traga essa mulher. E quem que Miriam trouxe? A mãe dela, que era a mãe do menino, né? E ali Joquebede diante da princesa, eu imagino o coração dela indo até a princesa falando, Senhor, só Tu és o nosso livramento. Senhor, eu sabia que a Tua fidelidade é maior. Eu sabia que era melhor ouvir a Deus do que ouvir as vozes ao meu redor, as pessoas que tentaram me oprimir, que tentaram tirar o menino, o mundo, essa sentença de Faraó de que tudo ia piorar. Eu sabia que o Senhor tinha o melhor. Como é bom confiar no Senhor. Eu imagino ela com o seu coração louvando. E sabe o que Deus fez? Aquela princesa falou, você vai levar esse menino, você vai amamentá-lo, você vai criar. Quando ele for desamamentado, você vai trazer ele para mim novamente. E a mãe do menino saiu agora com esse menino andando pelas ruas sem medo. Porque agora ele era um protegido dos egípcios. Enquanto vários bebês estavam morrendo à sua volta, ela estava desfilando com o seu filho no colo. Meu irmão, só Deus para fazer isso. E ainda, além de amamentar e criar o menino, ela ainda ia receber um salário. A primeira escrava para ter um salário. Escravo não tinha salário. E a princesa falou, eu vou te pagar um salário. Imagine, receber para criar seu filho. Ou seja, Deus falou, olha, você confiou tanto em mim, que você vai ficar com seu filho. Você vai ser abençoada, não vou deixar você sem comer, não vou deixar você sem sustento. Você agora está protegida pelas minhas mãos. E isso é tremendo, meu irmão, porque nós vemos o grande homem de Deus que Moisés foi. O maior líder do Antigo Testamento, o que esse homem fez. E isso, com certeza, foi a base que ele recebeu da sua mãe. As crianças eram amamentadas até 8, 10 anos de idade, meu irmão, naquela época. Aleluia, viu, Thaís? Né? Com um ano já, as mães já querem tirar, né? Mas com 8, 10 anos as crianças eram amamentadas. Não é fácil não, pensa. Mas, imagina, até 8, 10 anos de idade, Moisés foi criado pela sua mãe biológica, ou seja, no período de formação do seu caráter, ele estava com a sua mãe, aprendendo a palavra de Deus,
aprendendo quem era Deus, aprendendo sobre o seu povo. Quando Joquebede entregou Moisés para a princesa, ela entregou só para ele crescer no palácio e aprender as outras coisas que ele necessitava para ser um grande líder. Que os egípcios sabiam: administração, contabilidade, medicina. Os egípcios, eles eram muito inteligentes naquela época sobre isso. Partes financeiras, medicinais e tantas coisas. Os egípcios, né, diz que na época dos egípcios eles faziam cirurgias até de tumores naquela época, de tão inteligentes que eles eram. Então, eu acredito que Deus permitiu Moisés crescer a sua vida adulta ali só para aprender tudo que ele precisava para ser um grande líder. Mas a formação do seu caráter foi com a sua mãe, a formação em Deus. E foi isso que fez Moisés no futuro, né, sair do Egito, ficar num deserto, ter um encontro com o grande eu sou, o Senhor dos Senhores, e se tornar o portador, o porta-voz do Senhor e libertar a sua nação dessa opressão. Deus, ele fez uma história na vida de alguém que muitos naquela época falaram que não teria mais história. Mas Deus fez um milagre. O milagre do Senhor na nossa vida vai acontecer. Os dias podem parecer tristes, mas creia, não desanima. O Senhor está no controle de toda a situação. Por onde quer que nós andamos, nós podemos confiar no Senhor, que a voz dele vai nos direcionar. Isaías 30, 21 diz que quando você se desviares para a direita e quando vos desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus, ele sempre tem uma palavra dizendo: esse é o caminho, essa é a direção, né? É isso que eu tenho nesse tempo. Se levanta, continua, não pare não, porque o melhor de Deus está por vir. Ele ainda tem história sobre a sua vida, amém? Ele ainda tem milagres sobre a sua vida. Ele ainda tem muita coisa para fazer no nosso tempo, meu irmão. Você pode ter certeza. Ainda tem muita coisa de Deus para acontecer. E quando Deus terminar de operar aqui, então Ele vai vir buscar a sua igreja. Não se preocupa. Quando for para a aflição ficar pior, Deus vai arrebatar a igreja do Senhor. Ele não vai nos deixar aqui afligidos. Se estamos aqui ainda, é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer. Se estamos aqui é porque Deus tem vida, Deus tem promessa, Deus tem milagre, Deus tem história. Confia no Senhor, faça a sua parte, mas entregue os milagres na cesta do Senhor. Deixe Ele agir, continue vivendo, continue amando. Faça como esse povo fez, faça como Joquebede fez. Que mulher! Continue amando. Continue vivendo, continue se alegrando com os momentos que Deus está te proporcionando. Continue se alegrando a cada manhã que você acorda. Se alegre por pequenas coisas que Deus tem feito. E se você se alegrar com as pequenas coisas, as maiores virão em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. E que seja um momento de gratidão agora. Um momento de agradecer ao Senhor por todos os seus feitos e por tudo que Ele tem feito. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo, Ele continua fazendo milagres sobre a nossa vida. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada porque Tu és o dono da nossa história. Tu és o dono da nossa história. E o Senhor continua trabalhando sobre ela. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós temos tanto que te agradecer, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, da nossa vida. Obrigada, Paizinho, Paizinho amado. Tu és o nosso Paizinho amado. Louvado seja, como é bom engrandecer o seu nome, Papai. Tu és lindo, Pai. Oh, como Tu és maravilhoso. Louvado seja, louvado seja. Digno seja do nosso louvor. Glórias, glórias nas alturas. Bendito seja.
Recebe nosso louvor, nossa adoração. Recebe a nossa gratidão, Senhor. E nesse tempo nós temos tantas razões para ser gratos. Porque o Senhor continua sendo dono da nossa história. Porque nós continuamos entregando a nossa vida no cesto do Senhor. E sabemos que o Senhor está guiando e direcionando. Teus milagres são maravilhosos. A tua vida é maravilhosa. Oh, servir ao Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada. Tu és digno do nosso louvor. Glória e honra seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mais uma vez. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos pelo seu amor. Te agradecemos porque o Senhor nos ama. E nós não temos dúvida disso. Que o Senhor nos ama. E que seu amor é tão grande e incondicional, Pai. Obrigada por esse amor. Obrigada por esse cuidado, Jesus. Continua conosco, Pai. Aleluias.
Continua nos guiando, continua nos dando alegrias, vida, Senhor, força, persistência, Senhor, para irmos além e vivermos a plenitude das Tuas promessas que não param, que não morrem sobre nós, ó Pai. Mas, Senhor, que a cada dia elas se renovam, Senhor. Por isso nós somos gratos, Senhor. Somos gratos por esse amor tão grande e por todos os privilégios, promessas, conquistas, Senhor, que o Senhor tem nos dado na nossa história. E a nossa história continua, Senhor. A história da igreja continua, Pai. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua fazendo maravilhas e milagres. Só veremos testemunhos, só ouviremos notícias boas, Senhor. Muita coisa boa do Senhor para acontecer. Obrigada, Jesus. Te amamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se assentar um minutinho, amém? Glória a Deus. Queridos, antes de encerrar o culto, eu gostaria de ler algo para os irmãos, antes de falar algumas coisas que eu preciso notificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, se você puder acompanhar. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, mas Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra nos ensina. O apóstolo Paulo está nos ensinando essa palavra. Alguns dos princípios do reino de Deus e do ministério. De que o chamado de Deus, o ministério do Senhor não para, como vocês viram aqui a pastora Tânia falando, o ministério continua se movimentando, os campos continuam se movimentando, as mudanças continuam acontecendo, porque Deus, Ele quer o crescimento do seu reino. E para o reino crescer, nós como igreja precisamos entender que uns são chamados para plantar, semear, outros são chamados para regar e outros são chamados para colher.
E assim nós cumprimos o propósito do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela continua viva. A igreja do Senhor, ela não depende de homens, ela depende de Deus. Deus, ele usa pessoas, mas ela é de Deus. E Deus usa pessoas de Deus, muitas pessoas de Deus, né? E muitas vezes as mudanças do Senhor fazem a igreja crescer mais e mais, porque assim nós cumprimos o propósito, né? Os que precisam regar e os que precisam colher, precisam estar exercitando. Nós somos cooperadores de Deus, né? E eu quero que todos tenham isso no coração, o quanto a igreja é viva, o quanto a igreja tem funcionado, enquanto a igreja tem crescido, o quanto Deus tem chamado muitos para o trabalho da sua obra. Isso é gratificante, saber que Deus cuida da sua obra e que tudo há um tempo determinado, né? Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas e há um tempo para todos os propósitos do Senhor. Há tempo de semear, há tempo de chorar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de se abraçar, há tempo de se apartar de abraço, né? Está tudo em Eclesiastes. Então, há tempo para todas as coisas. E eu gostaria, né, de notificar a igreja do Senhor, aqui a Peniel Náutica 12, os irmãos que estão hoje aqui, os irmãos que estão aí nos assistindo hoje, né, que o Ministério Peniel, né, os nossos pastores que cuidam de nós, né, estão agora colocando um outro desafio na minha vida, né, e do Dila. Nós como pastores estamos sendo chamados para vivermos um novo desafio agora, que já havia sido passado para nós, antes dessa quarentena, disso tudo acontecer. Porém, aconteceu essa quarentena e acabou, né, parando, acabou se esperando. Mas a igreja voltou e as coisas, né, aquilo que já havia sido proposto, falado, está continuando. E nós fizemos o nosso trabalho, o nosso melhor que nós podíamos fazer aqui. Nós temos a honra e a alegria e o privilégio de ter servido aqui na Peniel Náutica 2 com os irmãos. Ver os frutos que nós já podemos colher e ter deixado as nossas lágrimas aqui, né, para o próximo pastor que vai colher. E nós queríamos agradecer aos irmãos. Aqui foi a nossa primeira igreja, né? É um filho para nós. E assim, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos nessa despedida, porque é a nossa primeira experiência, né? E muitos dos nossos pastores já tiveram muitas dessa experiência. Faz parte do nosso chamado. Nós levantamos a mão um dia. Eu e Dila dissemos, eis-me aqui. Quando a gente diz eis-me aqui, a gente tem que estar disposto a viver muitas experiências. Para onde Deus quer nos levar. E algo que eu sempre ensinei aqui na igreja era que eu tinha um chamado do Senhor, vocês sabem disso, e que eu queria viver esse chamado onde Deus me guiasse, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e eu preciso obedecer aquilo que está sendo dirigido para nós, aquilo que Deus já está falando ao nosso coração. Desde a virada do ano, Deus tem falado, preparado ao nosso coração. E são desafios, são aprendizados, são experiências. Nós tivemos muito aqui. E nós aprendemos com os erros, aprendemos com as dificuldades, aprendemos com as vitórias, com as alegrias. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Vamos ter tempo de falar isso mais, né? De pedir mais perdão e agradecer. Mas nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. O ministério, né, está colocando um outro tempo para nós. Nós temos que obedecer. E queremos pedir que esse novo pastor que for vir para cá, essa nova família de pastores, né, seja muito bem recebida por vocês. Que vocês venham amar como vocês nos amaram. Vocês nos ajudaram muito e precisam ajudar o próximo que vai vir. Porque as pessoas desse ministério são uma bênção. Gente, esse ministério é uma bênção. Eu estou aqui há mais de 20 anos, né? Eu tenho 34 anos. Eu cheguei com 5 anos no Ministério Peniel.
E eu tenho visto que Deus tem feito há muitas pessoas abençoadas, viu? A gente não somos os mais abençoados, não. Tem muita gente de Deus. A gente convive com os pastores e com os missionários sempre, com eles. E a gente sabe que as pessoas são de Deus. E eu sei que a pessoa que for vir para cá vai ser de Deus, incrível. Vocês vão amar como vocês nos amam, né? Eu sei que vão mesmo. A igreja vai continuar, logo as células vão voltar, né? As atividades da igreja vão voltar, os encontros, tudo. Os irmãos precisam voltar para a igreja. Então, nós queremos agradecer e eu precisava já comunicar isso para os irmãos, porque semana que vem vai ser a nossa última semana aqui na igreja. Então, os irmãos que quiserem vir, estar conosco, a gente vai estar aqui quinta-feira aqui, domingo. Nós vamos estar domingo aqui nos despedindo e apresentando a nova família de pastores, juntamente com o pastor setorial aqui. Então, os irmãos que quiserem vir aqui, vai ser uma alegria poder vê-los, ainda que não puder abraçar, mas a gente vai se ver, né? Depois a gente vai se abraçar muito. Dizer que a nossa caminhada continua juntos, porque nós fizemos uma família aqui, amigos, amigos são para sempre, a gente vai continuar amigos. A gente continua futricando, né? Pode chamar a gente para tomar um café na sua casa, pode ir lá em casa, a gente continua amigos, a gente continua família, a gente vai se ver muito, né? Muito, porque nós vamos estar agora no setor de Santos, mas vamos estar juntos nos mesmos congressos, nos mesmos eventos do ministério, vamos nos ver em retiro, né? Então, não vamos deixar de se ver, não vamos deixar de se amar, né, de se apoiar, né, de caminhar junto. Então, eu peço que os irmãos nos dê força, nos ajude, entendam com muita maturidade, né, e continuem firme, porque a igreja, nós não somos a estrela da igreja é Jesus, amém? Jesus é a estrela da igreja. Jesus vai continuar nessa igreja, e essa igreja vai crescer muito mais, porque a mudança gera crescimento. Eu tenho certeza que os novos pastores vão vir com muito gás para trabalhar, para ajudar, para fazer muita coisa aqui, para terminar as nossas reformas aí, o dinheiro que foi guardado para isso, né? Então, tudo isso vai continuar, né? Tudo vai continuar, amém? Então, nós precisamos notificar isso e querer dizer que eu amo muito, 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 muito cada um de vocês. Né? Nós amamos demais, demais, demais. E nós vamos falar mais semana que vem, né? Para a gente controlar as emoções aí, né? Então, nos ajude com esse carinho, com essa força, com esse abraço, amém? Porque nós somos família de Deus, nós somos amigos. E isso realmente faz parte do nosso chamado. Mas vocês, né? É a nossa história. Tudo começou aqui, né? Nosso chamado começou aqui, nossa experiência começou aqui, né? Estamos deixando o nosso filho aqui, né? Gerado. E é uma alegria para nós saber que deu certo. A igreja deu certo. Porque ela vai continuar. A igreja deu certo. Então, significa que a gente fez um bom trabalho. Então, nós não pedimos para vir para cá e não pedimos para sair. Então, nós sabemos que Deus está no controle. Deus nos trouxe no tempo certo, está nos tirando no tempo certo, porque tudo tem um ciclo, né? Precisa se fechar para que outro se inicie, faz parte, né? Faz parte, dói, nós vamos chorar um pouquinho, a gente se abraça, a gente chora, dói, mas a gente precisa entender que é assim e que as coisas vão continuar boas e melhores ainda, eu tenho certeza. Amém? Vou ficar até com ciúmes de ver vocês amando aí a próxima pessoa. Brincadeira. Eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. Vocês têm que amar, apoiar e ajudar mais do que nunca, né? Porque ele vai estar... os pastores vão estar chegando, vão precisar de ajuda para conhecer todos os irmãos, todas as células. Eu sei que vocês vão ajudar muito. Muito mesmo. Porque vocês são muito queridos. Eu fui muito amada nesse lugar e eu sei que qualquer pessoa vai ser muito amada. Vocês são de Deus. Amém? Glória a Deus.
Amém. Então, nós vamos agradecer ao Senhor. Amém. Orar, louvar o Senhor. Né? Então, quinta-feira nós estamos juntos aqui. Espero todos que puderem estar aqui na quinta e principalmente no domingo. Em nome de Jesus, eu conto muito com os irmãos nessa semana que vai vir. Amém? Preciso de vocês. Amém? Me ajudem, estejam comigo. Né? Estive com vocês, agora vocês vão estar comigo também, nos apoiando aí em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Obrigada por esse tempo, pela tua palavra, por te servir, por cada um aqui. Abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo online. Que a tua graça sustente os nossos irmãos. Que esse tempo de mudanças que vai vir, Senhor, para essa igreja, que é a tua igreja, nunca foi minha, Senhor. Ó Deus, e eu te louvo por sempre ter entendido que a igreja não é minha, ela é sua. E eu sei que o Senhor está trazendo coisas novas para essa igreja. Porque o novo de Deus trará tantos milagres, trará tanto avivamento, trará tanta conversão, Senhor. Todo o nosso choro, nosso trabalho vai vir frutos, ó Pai. Está chegando um tempo de colheita, Senhor, um tempo que essa igreja ficará pequena, Senhor. Continue abençoando, Senhor, cada vida. Que essa família continue unida mais do que nunca, ajudando uns aos outros, fortalecendo, Senhor, acolhendo os novos que virão, Senhor. Que essa igreja continue, Senhor, no foco, na presença, caminhando juntos, Senhor, em todos os planos que o Senhor tem, ó Pai. Porque as promessas continuam. E eu sei que as vitórias do Senhor virão. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada um aqui. Nós te louvamos por essa noite. Nos dá uma semana, Senhor, de graças, de graça e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.